Vou mostrar a vocês 3 dos vídeos mais impressionantes do pé grande já registrados. Jesus, alguns desses você provavelmente já viu, mas eu vou mostrar detalhes que você quase certamente deixou passar. Detalhes que provam muito mais autenticidade do que os céticos querem fazer você acreditar. Outros, você provavelmente nunca viu antes. Imagens que apontam para a realidade inegável do Sasquatch. Mas este não é apenas mais um vídeo preguiçoso de contagem regressiva dos 3 melhores. Eu mesmo odeio esses vídeos. Meu nome é Roberto e eu soube, desde que tive meu próprio encontro com o Sasquatch em setembro de 2024, que teria que ir muito mais fundo nessas coisas do que a maioria das pessoas está disposta para descobrir a verdade. Então, esta é a minha investigação aprofundada sobre por que esses 3 vídeos mostram Sasquatches reais e vivos. A filmagem térmica de Grace Harbor, gravado em 30 de outubro de 2013 na propriedade da família Browns, no condado de Grace Harbor, Washington. Esse vídeo foi divulgado publicamente em novembro de 2013. Foi filmado por João e Ben Brown, usando uma câmera da série FLIR BTS. FLIR é um acrônimo que significa Forward Looking Infrared, infravermelho de visão frontal. É um dispositivo térmico portátil. Falaremos mais sobre ele depois. Os Browns estavam colaborando com Derek Randalls e o Projeto Olímpico, que é uma organização de pesquisa sobre o pé grande. E eles estavam tentando capturar extensos áudios de vocalizações e mais coisas em sua propriedade, devido à suspeita de atividade de pé grande que vinha acontecendo na região. Uma noite, os Browns pediram emprestada uma câmera térmica do Projeto Olímpico para tentar a sorte de capturar a criatura que eles suspeitavam estar por perto. E a tentativa aconteceu à noite. E acontece que eles fizeram exatamente o que pretendiam. Perto do final da primeira noite, foi isso que eles capturaram. O que sabemos sobre esse vídeo? Primeiro, ele foi gravado em 30 de outubro, pouco antes da meia-noite. A câmera é um binóculo térmico. Armocite FLIR BTS XR Pro 640 por 480. Você pode ver detalhes no manual desta unidade aqui. Eles pegaram a câmera emprestada e nenhum dos dois tinha experiência em operar câmeras FLIR antes disso. Eles também não parecem entender muito de tecnologia, o que é interessante. Capturaram as imagens na primeira noite com a câmera. Também fizeram moldes de várias pegadas ao redor do local, com cerca de 16,5 polegadas de comprimento. As imagens térmicas mostram mais calor na criatura do que no ambiente ao redor, mas essa assinatura de calor não é consistente com o calor emitido pela vaca que podemos ver na cena. Também vale ressaltar que não há registros de ursos nesta área. David Ellis, do Projeto Olímpico, foi o primeiro a comparar o tamanho e estima que a criatura tinha cerca de 1,20 metro de largura e pelo menos 2,10 metros de altura. Gravações de áudio feitas na propriedade também foram capturadas e eles registraram vozes semelhantes aos famosos sons de Sierra de Ron Morehead e Al Berry. Eles também capturaram sons de árvores se torcendo e uivos. Então, quais são os aspectos mais convincentes dessas filmagens? Primeiro de tudo, temos a cadeia de custódia e os colaboradores. O fato de ter sido capturado por testemunhas conhecidas que trabalham com um grupo de pesquisa de longa data, o Olympic Project, com créditos explícitos para equipamentos e pós-produção. Também temos a estimativa independente de tamanho.
Vários pesquisadores estimaram uma altura medida de pelo menos 2 metros, enquanto a criatura estava curvada. E isso foi derivado usando distâncias conhecidas na cena e a vaca próxima como referências de escala. Depois, a assinatura térmica do sujeito em comparação com a assinatura térmica do gado que vemos. O perfil térmico e a postura do alvo diferem claramente do gado pastando no quadro, fornecendo uma amostra de controle pronta para comparação. Temos detalhes como formato, posicionamento dos membros e distribuição de calor para comparar e contrastar. Depois há o acompanhamento imediato no local. Um molde de pegada de 16,5 polegadas, relatado no local da filmagem, é, no mínimo, consistente com um sujeito grande e descalço. E é importante notar também que evidências de sequências de pegadas eram um aspecto comum nos relatos dos Browns. Por fim, há a revisão do local por terceiros. O investigador paranormal Phil Pollings fez uma análise no local e que, aliás, tem o canal no YouTube para Breakdown, documentou a cena, as distâncias e as linhas de visão envolvidas. Lembre-se de que ele é conhecido por desmascarar fenômenos como esse, então o cuidado dele e a admissão de que isso pode ser autêntico são muito notáveis. Aliás, se você está cansado daquele conteúdo superficial sobre o Sasquatch por aí e quer algo muito mais substancial, então aperte o botão de inscrever-se e o sino de notificações. Lancei recentemente um Patreon para o Cabin in the Woods, que é o melhor lugar para se conectar comigo e com minhas evidências sobre o Sasquatch de forma mais direta e íntima. A associação no primeiro nível é gratuita, explico mais no fim do vídeo. Agora, vamos voltar à lista de filmagens. Vamos analisar críticas comuns a essa filmagem. As duas primeiras críticas têm a ver com o fato de que os homens envolvidos aparentemente não sabiam operar a unidade FLIR e, como resultado, ela desligou de repente. E isso certamente poderia ser interpretado como suspeito à primeira vista, mas lembre-se de que eles tiveram experiências incomuns em sua propriedade antes de capturarem a filmagem. Coisas como vocalizações estranhas e manipulação de árvores, que, aliás, foram relatadas de forma independente pelo Olympic Project. Eles também pegaram a unidade FLIR emprestada, um equipamento novo para eles, apenas para tentar filmar o que ocorria à noite. Então, o manual da unidade FLIR diz que, para desligar a câmera, você precisa segurar o botão de energia por 8 segundos, e após 3 segundos, um aviso aparece na tela antes de desligar. Isso faz parecer improvável que eles tenham desligado acidentalmente por causa de empolgação ou adrenalina, como foi levantado em algumas hipóteses. O manual da FLIR afirma que o nível da bateria sempre aparece na tela. No entanto, ele também diz que, se estiver usando baterias não recarregáveis, a indicação do nível pode não ser precisa, e esse é um detalhe crucial. Como não vemos o nível da bateria no vídeo exportado, não sabemos quanta carga ela tinha quando começaram a filmar. E devido à falta de experiência em operar a FLIR, é muito provável que eles tenham descarregado a bateria por causa de uma leitura falsa de carga, o que, novamente, até o manual da FLIR admite que é certamente possível. Eles também poderiam não ter a menor ideia de quanto tempo as baterias da FLIR geralmente duram. A próxima crítica tem a ver com o fato de que a criatura não parece se mover, mas isso é consistente com uma grande porcentagem dos casos relatados. Esses seres parecem se esconder e se camuflar, e um dos principais mecanismos que usam para isso é ficar completamente imóveis. A figura se move um pouco durante a gravação, mas o tremor da câmera dificulta perceber isso. E também há a crítica de que isso seria fácil de falsificar. Claro, você poderia usar esse argumento, mas por que você faria isso? Você sabe que será chamado de louco ao apresentar algo assim e afirmar que é real, e certamente não vai lucrar, já que os envolvidos claramente não lucraram. E ainda tem o trabalho adicional de mapear, diagramar, compartilhar ativamente as evidências com um especialista em vídeo cético, gastar um tempo considerável recriando as cenas e as gravações de ruídos e pegadas. Isso é esforço demais para uma simples farsa, sabendo que não haverá fama ou recompensa por isso. Na verdade, é bem provável que haja muita punição na forma de ser acusado de mentiroso ou de insanidade.
Em seguida, chegamos à questão de por que a vaca não fugiu e por que a criatura não aparece tão brilhante na imagem térmica quanto a vaca. Alguns argumentam que a vaca não foge porque eles simplesmente filmaram um humano e a vaca está acostumada a ver humanos. É um ponto justo a se considerar, porque os animais realmente se acostumam rapidamente com o ambiente ao redor, mas isso também inclui a fauna local e nativa. Houve relatos de encontros com o pé grande na região de Grey Harbor, décadas antes dessas imagens serem registradas. Isso é algo importante a se considerar ao avaliar a autenticidade. Então é seguro dizer que, seja lá o que for essa criatura, ela estava lá muito antes das vacas. Agora, por que a vaca está mais brilhante do que o pé grande nas imagens térmicas? Bem, há alguns motivos para isso. Primeiro, a vaca está se movendo e provavelmente gerando mais calor corporal. Além disso, pelos mais densos e longos, levam a uma imagem térmica um pouco mais escura. Minhas considerações finais sobre essas imagens. Primeiramente, esse vídeo foi analisado pela comunidade e resistiu por mais de uma década. Esse clipe foi republicado, debatido e reexaminado por mais de 11 anos até o momento deste vídeo, inclusive em muitos canais céticos de análise. E apesar de todo esse movimento, nenhum consenso de fraude ou de um mecanismo de fraude foi claramente demonstrado. Depois, há a questão da consistência das pegadas. O molde de 42 centímetros feito pelos Browns, exatamente nessa área, está de acordo com a afirmação de que um grande bípede parou nesse local. E embora o molde sozinho não seja prova de identidade, ele contradiz diretamente a explicação de pequenos animais. E por fim, o viés do observador atua nos dois sentidos. A admissão dos Brown de inexperiência com o aparelho FLIR explica o foco e o zoom subótimos, mas isso também enfraquece um cenário de fraude sofisticada, que normalmente exigiria mais planejamento e familiaridade com o equipamento, não menos. A filmagem do Almasty russo de 2015... Em 2015, nas florestas nevadas do sul da Rússia, um grupo de pesquisadores amadores do Yeti respondeu a vários relatos de uma grande criatura bípede, semelhante a um macaco, ao redor de um chalé de montanha no sudoeste de Adiguesia. Depois de irem até a área, eles ouviram passos pesados atrás das árvores na neve. E então eles filmaram algo extraordinário. Um Almasty. Não era um homem fantasiado, nem um truque das árvores, mas um relicário vivo e respirando da história humana, capturado em câmera. Esta é uma evidência real, e vou explicar por que ela deve ser levada a sério. Não vejo nada. Olha, está mexendo. Se mexendo, olha como os galhos balançam. Olha, está correndo. Eu peguei, vai embora. Eu consegui, olha. Meu Deus. Vai. Você viu ele acenando com as patas? Olha as patas dele. 2 metros de altura, isso é tão fofo. Tô com medo, precisamos entregar esse vídeo pra NTV. É uma situação extraordinária. Então, aqui está o que sabemos sobre esse vídeo. Foi divulgado publicamente por volta de 15 ou 16 de janeiro de 2015. Foi gravado na República de Adiguesia, no sudoeste da Rússia, e o grupo que o capturou seria de Adigueisk. A silhueta do sujeito é alta e robusta, com um contorno consistente e escuro da cabeça aos pés, então não há roupas óbvias ou blocos de cor aqui. Um aspecto frustrante é que também não existe um arquivo original verificado em resolução completa registrado, pelo menos não um que tenha sido arquivado publicamente. As versões existentes são reuploads e cópias digitalizadas de TV ou notícias no YouTube e em blogs. A iluminação é de um dia nublado ou de uma luz que está sendo filtrada por uma copa de árvores.
Não está sendo usado nenhum tipo de visão térmica ou noturna aqui. A câmera usada não é especificada, parece ser um dispositivo comum de consumidor, provavelmente um celular ou uma handycam, com base na compressão e no efeito de rolling shutter. Nenhum arquivo XF ou RAW foi fornecido. Quais os pontos mais interessantes desse vídeo? Bem, antes de tudo, só veja como essa coisa se move. Claramente, esse é um movimento fora dos padrões humanos e, embora esteja bastante borrado e comprimido, obviamente há certos quadros. Quando você dá um zoom e passa devagar, dá para ver claramente a musculatura das costas e até as escápulas saltando, enquanto os músculos das costas da criatura se flexionam quando ela se segura depois desse salto lateral tremendo. Outra coisa que o zoom deixa claro é que os braços dessa criatura são incrivelmente, assustadoramente longos. Olhe especialmente para o braço direito. Isso não é humano. Além disso, a equipe apontou pegadas após o avistamento. Infelizmente, nenhuma medição dos moldes foi feita, nem fotos com escala foram tiradas ou cadeia de custódia publicada para as fontes primárias. De acordo com o Moscow Times, alguns meses antes desse incidente, cientistas russos afirmaram que haviam encontrado provas de um Yeti nos arredores de Moscou. As florestas nevadas de Adige, nas montanhas do Cáucaso, são um foco e têm sido, há séculos, palco de supostas atividades do Almasti. Apesar de tecnicamente ter sido gravado na primavera, a temperatura ainda seria baixa e o terreno acidentado e remoto, tornando qualquer tentativa de fraude nesse local difícil, perigosa e, como acontece com muitos supostos enganos, sem qualquer recompensa clara para os autores. O sujeito também parece ter um andar natural. Parece que está andando com uma passada pesada, inclinada para frente, que os crentes argumentam mostrar movimento muscular em vez de um tecido de fantasia rígido. Ao tentar comparar o tamanho do sujeito com as árvores, mesmo nessas versões altamente comprimidas, a figura parece mais alta e mais larga do que qualquer humano médio seria em relação aos troncos ao redor. Testemunhas no local relataram grandes marcas na neve logo após a filmagem, compatíveis com o tamanho da figura. A equipe amadora era formada por entusiastas locais do Yeti e não cineastas em busca de fama ou dinheiro, o que dá mais credibilidade ao relato. Essa captura também está de acordo com o folclore local. O Cáucaso tem uma das tradições mais ricas de avistamentos de Almasti, e o vídeo está de acordo com as descrições transmitidas por muitas gerações. Além disso, há o fato de a gravação ser curta e sem polimento. O vídeo curto e tremido passa uma sensação de autenticidade e parece refletir a surpresa de um encontro real, em vez de uma encenação. Mas além de qualquer análise desse vídeo e de suas fontes, ou até mesmo da aparência da criatura, o que mais me chama a atenção é esse movimento lateral incrível de salto que vemos no sujeito. Esse movimento parece ser incrivelmente parecido com o de um macaco e exigiria um nível de força e explosão muscular que nenhum humano tem, na minha opinião, exceto talvez um atleta olímpico. Quando vejo esse salto, meu instinto diz que não estou olhando para um ser humano. Agora vamos analisar algumas críticas comuns a esse vídeo. Primeiro de tudo, as imagens tremidas, de baixa resolução e a falta dos arquivos originais brutos. Essas são duas das críticas mais razoáveis de todas. O acesso aos dados brutos provaria que eles não foram adulterados. Se os tivéssemos, embora ninguém tenha feito essa acusação depois de 10 anos, mas, de forma ainda mais crítica, proporcionaria uma maior concentração de pixels, nos dando mais detalhes e melhor resolução. Pouco se sabe sobre o grupo e a pessoa que gravaram o vídeo, assim como o destino dos arquivos originais. No entanto, isso não tira o fato de que eles registraram algo que pode ser a evidência mais convincente do Yeti, Sasquatch ou Almasti, desde Patty, do famoso filme de Patterson-Gimlin. E novamente, esse salto lateral incrível é o que mais fortemente aponta para essa autenticidade.
Então, gostaria de fazer um apelo a todos que estão assistindo, especialmente aos espectadores na Rússia, que podem ou não ser dessa região, ou que podem ou não ter gravado essas imagens. Entre em contato comigo, pois gostaria de conversar sobre o que você registrou aqui. Outra crítica são as motivações pouco claras e o fato de que isso poderia ter sido facilmente falsificado. Mas as motivações deles eram simples. Eles estavam respondendo a relatos do Yeti nessa área e tentando capturar um em vídeo. E foi exatamente isso que fizeram. Acho que a motivação deles era bastante óbvia, nobre e direta. Minhas considerações finais sobre a filmagem? Bem, é convincente. Além do movimento incrível, da velocidade e da força da criatura, considere o seguinte. Esse vídeo foi capturado em uma floresta remota nas montanhas do Cáucaso. Essa é uma área conhecida por avistamentos do Almaty. A marcha é inclinada para a frente e o movimento dos membros parecem fluidos e consistentes com um grande primata conhecido em vez de um humano. A forma escura e uniforme, sem interrupções visíveis de roupas, sugere pelos no corpo inteiro em vez de vestimentas. E em relação às árvores ao redor, a figura parece maior e mais robusta do que um humano médio, por uma margem considerável. E não houve nenhum ganho comercial com essa filmagem, de forma alguma. Parece até que aqueles que fizeram a filmagem não querem atenção. E isso não é exatamente típico de vigaristas em busca de fama ou dinheiro. E mais uma coisa, enquanto eu analisava essa filmagem, percebi que parece haver um grande urso marrom entre as pessoas e o Almaty. Isso com certeza é a coisa mais russa de todas. A filmagem de Paul Freeman. A filmagem de Paul Freeman foi gravada em 20 de agosto de 1992. Oh, there he goes. Jesus. Ela foi capturada perto de Deduct Spring, nas Blue Mountains, na Floresta Nacional de Umatilla, próximo a Walla, no Oregon, para ser exato. E é uma das evidências do pé grande mais amplamente divulgadas que existem. Ela foi capturada por Paul Freeman, ex-patrulheiro do Serviço Florestal dos Estados Unidos, como era de se esperar. E o vídeo mostra uma grande figura bípede se movendo entre as árvores perto de uma nascente, enquanto Freeman narra seu rastreamento de pegadas. O que sabemos sobre essa filmagem? Novamente, a data e o local. 20 de agosto de 1992, que, aliás, muitas vezes é divulgado erroneamente como 1994, inclusive no carimbo de data desta versão da filmagem que circula amplamente na internet. E essa informação, aliás, vem de Michael Freeman, filho de Paul, em uma entrevista publicada que ele concedeu. A testemunha e operador da câmera era, claro, Paul Freeman. E, novamente, ele tinha experiência em patrulhar áreas remotas para o Serviço Florestal dos Estados Unidos. O equipamento que ele usou era algum tipo de fita de vídeo de uso doméstico e uma filmadora comum, embora o modelo exato seja desconhecido. O destaque das imagens, como já mencionamos, é uma grande figura ereta se afastando entre as árvores, com Freeman afirmando depois que estava seguindo pegadas no local. E isso é mostrado, na verdade, em uma versão menos conhecida e mais longa do vídeo, onde Freeman está seguindo pegadas no chão, com sua câmera por um bom tempo, narrando ocasionalmente enquanto faz isso, antes da criatura se tornar visível. Há também evidências físicas junto às filmagens. Freeman era conhecido por frequentemente fazer moldes de pegadas da região, algumas das quais mostravam cristas dérmicas e deformações na pele, além de outras características morfologicamente significativas. Muito difícil de falsificar, como as cristas de pressão médio-tarsais. Esses moldes foram examinados e levados a sério por antropólogos como o Dr. Grover Krantz e Dr. Jeff Meldrum. Aliás, ambos os cientistas examinaram pessoalmente pegadas que Freeman descobriu e determinaram que os detalhes morfológicos dessas pegadas eram detalhados demais e anatomicamente precisos demais para serem falsificações. Então eu estou olhando para essas coisas e pensando como isso poderia fazer isso.
Há detalhes anatômicos demais que, como eu descreveria, apontam as coisas que estavam me impressionando. É como... Ele não sabia do que eu falava. Eu nunca fiquei assustado como fiquei ontem. Eu nunca tive medo de homem ou de fera ou de qualquer outra coisa, mas ontem eu fiquei lá em cima e me encolhi como uma criança pequena. Quais são os aspectos mais marcantes das imagens do Freeman? Primeiro de tudo, temos essa data verificada de 1992, que foi confirmada pelo próprio filho do Freeman, e isso elimina já a ambiguidade sobre quando foi filmado. Depois, há a credibilidade da testemunha. O histórico de Freeman como patrulheiro do Serviço Florestal e observador treinado lhe conferia autoridade e familiaridade com a natureza que a maioria não tem. Há evidências físicas que corroboram isso. A ligação entre as filmagens do Freeman e os moldes feitos por ele, alguns exibindo novamente detalhes de cristas dérmicas, redemoinhos de pele e cristas de pressão no tarso, chamou a atenção da comunidade científica por serem difíceis de falsificar. O fato de figuras importantes como o falecido Dr. Krantz e o Dr. Meldrum terem levado as evidências de Freeman tão a sério e respaldado essa seriedade com conclusões sólidas, baseadas em evidências físicas, dá um peso significativo à importância dessas filmagens. Bem, estou olhando para esses rastros, e o que ele está chamando de imperfeições são apenas sinais de movimento. Os escorregões dos dedos, sabe? Ou os rastros deixados, o dedão deixando um rastro, ou as cristas de pressão de uma quebra médio-társica. Sabe, todos esses tipos de coisas, as rachaduras de tensão, a abertura, o borrão de um dedo se espalhando ou escorregando para baixo em vez de um impulso, e eu simplesmente absorvi tudo isso. Temos a altura da criatura. De acordo com Freeman, a árvore perene que a criatura passa ao lado no ponto alto do vídeo tinha 4,8 metros de altura. Ele afirmou ter medido isso depois do ocorrido. E tem mais, essa medição foi posteriormente verificada por um guarda florestal aposentado chamado Bill Leverty. Essa medição reforça a credibilidade das estimativas de Freeman sobre a altura da criatura, pois ele acreditava que ela tinha cerca de 2,4 metros, e o sujeito certamente parece ter pelo menos metade da altura desse pinheiro por onde ele passa. Quais críticas costumam ser feitas às filmagens de Freeman? Bem, temos a reputação dele. Freeman foi criticado por céticos que argumentam que ele pode ter forjado evidências, citando dúvidas em casos anteriores dele. O fato de ele ter feito muitos moldes de pegadas parece suspeito. Depois, tem a qualidade das filmagens. Assim como muitos vídeos do Pé Grande, as imagens de Freeman são tremidas, distantes e carecem de muitos detalhes, o que dificulta confirmar o que está sendo visto, pelo menos na opinião dos céticos. Quanto à reputação de Freeman, embora os céticos destaquem seu histórico, seu envolvimento direto com a atividade policial e patrulhas em áreas selvagens lhe dá credibilidade, e não o contrário. E sua persistência em coletar evidências indica um interesse genuíno, e não uma fabricação. Ele fez isso por anos e anos e se esforçou ao máximo para ser um documentarista minucioso. Quanto à qualidade das imagens, embora certamente não seja cristalina, o tamanho, o andar e a fluidez dos movimentos da figura são consistentes com muitas descrições do Sasquatch. E também são difíceis de reproduzir de forma convincente com fantasias em um ser humano, especialmente considerando o terreno espesso, emaranhado e irregular. Minhas considerações finais sobre as imagens de Paul Freeman. Ela se destaca não apenas pela figura em movimento que captura, mas também por sua integração com um conjunto mais amplo de evidências físicas, especialmente os moldes de pegadas que continuam intrigando os cientistas. E, novamente, 2 cientistas, incluindo um especialista em locomoção de primatas, declararam serem impossíveis de serem falsificados. Apesar das críticas que certamente sempre existirão, o interesse consistente dos especialistas, a formação profissional de Freeman e a profundidade dos dados físicos associados a essa filmagem mantém esse caso entre os registros em vídeo de Bigfoot mais convincentes já capturados.
Então é isso. 3 clipes que, quando você examina os detalhes ao redor deles, assim como os detalhes visíveis nas próprias filmagens, formam um argumento muito forte e, alguns diriam, irrefutável em favor da autenticidade. Mas essa é minha opinião. Me diga o que você acha nos comentários. Você ainda está cético e não está convencido? Ou acha que eu apresentei um argumento razoável aqui? De qualquer forma, eu adoraria ouvir a sua opinião. Se você já quis fazer parte dessa busca pela verdade sobre o pé grande, não apenas assistindo de fora, mas realmente ficando ao meu lado enquanto eu aprofundo a investigação, então acabei de lançar algo especialmente para você. Meu novo Patreon já está disponível e funciona como uma equipe de pesquisa. A inscrição é gratuita e dá acesso a fotos dos bastidores e enquetes eventuais disponível para todos. Se quiser ir além, inscreva-se como apoiador de pesquisa. Por R$ 5 por mês, você terá acesso antecipado a versões sem anúncios de todos os meus vídeos, fotos exclusivas dos bastidores e enquetes exclusivas. No nível de participante de pesquisa, R$ 10 por mês te dá tudo isso. Além disso, vídeos dos bastidores, 10% de desconto em todos os produtos exclusivos do Cabana na Floresta, entrevistas completas e estendidas e poder de voto para os próximos projetos de vídeo. Para celebrar o lançamento, os 100 primeiros inscritos ganham 20% de desconto na primeira compra de produtos exclusivos do Cabana na Floresta. Isso é além dos preços já com desconto que estão rolando na loja agora. Esses descontos valem mais do que até o nível mais alto de associação paga. Apoiar esse trabalho é a melhor forma de se aproximar da verdadeira investigação sobre o pé grande e me permitir continuar buscando respostas. Todos os links estão na descrição. Espero ver você lá dentro. Se gostou do vídeo, deixe seu like, compartilhe com sua família e amigos e inscreva-se no Cabin in the Woods. Isso me ajuda a continuar trazendo conteúdo para você. Obrigado por assistir, até o próximo vídeo.